treina ele. E se depois de motivar e treinar não deu certo esse tratamento, o que você faz? Você demite ele. E a pergunta que eu fiz foi, e se esta pessoa for o dono da empresa? Então, o que eu gostaria de fazer um alerta à população que está nos ouvindo? Existem empresários que estão em níveis baixos de capacidade operacional por estresse crônico. Existem executivos que estão produzindo menos para as suas empresas, com grau de insegurança, com medo, que são frutos do processo de estresse crônico. E o que eu gostaria de dizer, alerta? As terapêuticas para a reversão desse quadro já são tecnologia dominada, já estão disponíveis. É possível dar capacidade orgânica contra o estresse crônico, revertendo a quebra de produtividade. Bom, a gente já volta com esse assunto depois do comercial. Isso está super interessante. Eu vou cortar a Clarice. Clarice estava louca para falar. Clarice, logo depois do comercial. A gente já volta. A plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento, rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Que ótimo. Provavelmente já perdemos a primeira música. A gente nunca acha uma vaga quando está com pressa. Ó, aquele casal está saindo. Vai logo. Só que a gente precisava. Um cavalheiro. Olha, o show já está na metade e nós estamos sentados esperando pelo seu galã. Finalmente. Vamos? Poderia ter a honra de tua companhia, milady? Seu casamento durará enquanto você o colocar em primeiro lugar. Me desculpa. Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente estava falando em fadiga e estresse da adrenal e nós tivemos que cortar a Clarice, né? Que nós estava ansiosa aqui. Estava animada. Nós tivemos que cortar. Não, olha aqui, ó, até vou falar sobre, vocês estavam falando sobre o cortisol e eu, como sou da área da odontologia, não entendo disso. Eu perguntei no intervalo, acredito que outras pessoas também tenham a mesma dúvida. Como se repõe o cortisol? Bem, assim, eu até a parte do tratamento até vou deixar mais para o Dr. Edson, né, falar. Mas, assim, ó, antes de falar do tratamento, eu acho que é importante, assim, ó, que não é o estresse, na verdade, assim, é uma condição, já falei, né, normal do indivíduo em resposta a situações estressoras. Só que, assim, ó, o tempo de exposição e a intensidade desse evento estressor, né, e a sua capacidade, né, de se adaptar à situação é que vai fazer a diferença.
Quando isso se prolonga, um evento estressor se prolonga na sua vida, o que acontece? O seu organismo cansa de dar aquela resposta e os seus níveis de cortisol começam a diminuir, principalmente, né, no horário da manhã. Só que o que acontece? Assim como eu falei que a fadiga, né, é um dos primeiros sintomas do estresse, o que acontece? À medida que cai o cortisol da manhã, eu vou manter ainda níveis de cortisol alterado à noite. Consequentemente, o que? O indivíduo não dorme. Não dorme. É o cara aquele que chega para ti e diz assim, se me deixar de noite, eu trabalho até as 2 da manhã. Ah, de manhã não consigo levantar antes das 11. Ele está fazendo o quê? Uma inversão do círculo circadiano. Exatamente. E ele está fazendo com isso, ele está entrando num estresse da adrenal, que daqui a pouco não é mais estresse da adrenal, daqui a pouco eu estou balde, daqui a pouco ele inverteu tanto a curva, que para fazer o tratamento, é o que o Edson vai falar, é um tratamento que leva um tempo. Tá, doutor, Mas- então responde, como é que a gente Vamos lá, põe essa eu queria coisa? chamar a pouquinho. atenção para a câmera num comentário que vale a pena expor no ar, tá? Vejam essa apresentação. Síndrome da compulsão noturna. Quantas pessoas foram castigadas, quantas pessoas foram molestadas pelos próprios médicos ao se exigir que ela evitasse de assaltar a geladeira à noite? E nunca ninguém se preocupou em dosar esses cortisóis. Então veja bem o seguinte, a síndrome de compulsão noturna depende dos níveis de cortisol. Noturnos, né? Percebe? Então veja bem, se você acorda de madrugada para assaltar a geladeira, saiba que é uma consequência de uma desarmonia do seu cortisol. E isso tem tratamento, é possível reverter. O tratamento do estresse crônico, normalmente ele leva em torno de 12 meses para restabelecer a pessoa. Só uma beiradinha, Edson, por favor. Assim, ó, eu acho que é importante as pessoas saberem o seguinte, que, como você disse, para tratar o estresse crônico é 12 meses, mas para você entrar em estresse crônicos é 2 semanas. Ixi. É o suficiente, tá, do nível de estresse que você vive para entrar em estresse crônico. E aí você diz agora que é 1 ano para recuperar o que você consegue em 2 semanas. A observação que foi feita, o estresse crônico emburrece. Ou Acaba seja, com o neurônio. a partir do momento que você está perpetuando nessa busca insana, suportando esse estresse crônico, achando que é fruto da sua idade, da sobrecarga de trabalho, saiba que tem recurso terapêutico que vai dar capacitação orgânica para você melhor suportar essas situações, evitando o dano neuronal. Porque o estresse crônico emburrece, destrói neurônios. Uma outra observação simples e que sempre nos perguntam é sobre queda de cabelo. É normal a mulher estar estressada, é normal a mulher estar com problema de tireoide, começar a ganhar peso e começar a perder cabelo. E aí ela procura um shampoo, procura vários recursos. Pessoal, o responsável pela queda de cabelo em mulheres é o estresse crônico e o hipotireoidismo. Então, se você quer reverter a queda de cabelo que você está enfrentando, tem que procurar um médico, fazer os doseamentos para a parte tireoidiana e cortisol e estabilizar seu estresse crônico e as funções tireoidianas. Então, não adianta usar shampoo para reverter queda de cabelo em estresse crônico. E o interessante é que, por isso que as coisas funcionam como um tratamento individual, Ana. Por exemplo, cortisol talvez seja, e a gente está falando cortisol, pessoal, ninguém está dizendo em dar corticoide para ninguém. A gente fabrica, o homem fabrica... Era bom, pra gente que é leigo, me explica porque direitinho vão o que é achar o que nós estamos- cortisol, de onde é que vem, explica direitinho nós isso. fabricamos o homem em torno de 40 a 60 miligramas por dia, não é isso, Por Edson? dia. E a mulher vai de 20 a 40, mais ou menos, não é isso? Não, acho que isso equivale. Na verdade, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de tratar hoje é justamente o estresse adrenal. Por quê? Porque, como o Edson falou, altas doses é o cara estressado que daqui a pouco vai cair, né? Vai cair, em algum momento ele cai. Não tem adrenal que suporte ficar trabalhando sob pressão o tempo todo. Exato. Então, daqui a pouco ele vai cair. Eu faço o exemplo da vaquinha leiteira. Você tem uma vaquinha produzindo 10 litros de leite e tem uma ordenha nessa vaquinha tirando 10 litros de leite. Então, a pergunta é, quem é você nesse equilíbrio?
Se a sua vaquinha contra o estresse está produzindo compatível a 10 litros de leite por dia e a sua maquininha, o seu desgaste diário está lhe consumindo 10 litros, você está em equilíbrio. Porque aquilo que você produz e aquilo que você exaure do seu corpo é compatível. Se você produz 10 litros e gasta 8, você está em crédito, porque está sobrando capacidade produtiva. Mas se você produz 10 e a sua maquininha chupa 12, 15, porque você está num processo com problemas de família, um acidente com alguém, uma cirurgia, queda financeira na empresa, etc., o que acontece? A sua maquininha está sugando mais do que a capacidade produtiva do leite, chegando ao ponto de exercer uma pressão negativa, a ponto de fechar a tetinha da vaca. Então a pergunta é, você está sobrando gás ou você está faltando gás? E é esse equilíbrio que você tem que trazer ao seu médico, para que ele saiba melhorar a capacidade de produção. Então, o que é a modulação do estresse crônico? É dar aqueles litrinhos de leite a mais que você precisa para equilibrar a entrada com a exaustão do seu estresse do dia a dia. E não tenha medo não, que isso não vai fazer com que a sua adrenal pare de produzir. Porque se a produção vai de... Eu achava sempre que a mulher produzia um pouquinho menos, né? Mas se você vai... produzir de 40 a 60 miligramas por dia, eu vou te dar 10, 15 miligramas. 20 pela manhã. 20, eu estou te suplementando. Eu não vou estar inibindo a tua produção, eu vou estar te ajudando. Mas você está dando uma folguinha parcial para a sua... Ou seja, você não precisa depender de 100% da sua glândula. Vamos dar uma ajuda de 10%, 20%, compatível com o quadro clínico. E o cortisol, Ana, é o hormônio assim, que você... é fundamental para você reagir a qualquer tipo de agressão. Quer dizer, o cara que está num estresse adrenal é aquele cara que o cachorro vem morder ele e fica olhando o cachorro. Está muito zen, né? Está zen. Né? Zen energia, zen tesão, o cara que está com adrenal ou com cortisol a 1000 é o cara que sai chutando o cachorro antes do cachorro olhar para ele, que também é ruim, né? Então, o que seria o ideal? O ideal é aquele cara que o cachorro veio morder ele, ou ele sai correndo, ou ele segura o cachorro. Então, é a capacidade de lidar com o estresse. Exatamente. Talvez seja dos hormônios um dos mais difíceis da gente adequar. Porque assim, o que acontece? Se eu der demais, como o Edson falou, cortisol demais emburrece. Eu teria que, para cada 5 moléculas de cortisol, ter uma de DEA. Exatamente. Que para proteção. Só que assim, o que eu faço se o DEA é proibido vender no Brasil? Não é verdade? Então, existem mecanismos que eu posso usar para fazer esse tipo de conversão. E isso é o que o médico que estudou, quem fez um curso apropriado sobre isso, vai poder ajudar. Então, não é aquela história, tu tá dando, como é que ele te deu? Te deu 10 miligramas de cortisol, não, me dá aqui para mim. Eu vou tomar também. Depende. Se ele já está produzindo muito, entendeu? Ele vai emburrecer. Sim. Agora, se ele está produzindo muito pouco, não adianta tu dar os 10 para ele, que ele não vai funcionar igual. Então, daí a importância de casar o laboratório com a clínica e com o tratamento adequado. Para cada pessoa é uma coisa diferente. Não, e são produtos de custo muito razoáveis, né? Não fique você imaginando que são preços exorbitantes, preços absurdos. Pessoal, são tecnologias dominadas. Edson, são caro produtos disponíveis. É o que custa, o que não vale. Na verdade, as pessoas querem andar de joia, de carro importado, mas quando vale a sua saúde, os seus dentes, a sua saúde, a sua pele, aí não está valendo. Eu tenho uma outra teoria disso, né? Você produzia 100 de 100%. Hoje você produz 60%. Então você perdeu 40% da sua produtividade. Quanto vale 40% da sua produtividade? Você não gasta 5% disso para dar capacitação orgânica. Mas muito menos de 5%, pelo amor de Deus. O tratamento, na verdade, Ana, não é tratamento. O tratamento é prevenção. É o que a gente falou. Se você não parar ou não der um tempo para tratar a sua saúde, vai parar para cuidar da doença. E como a Clarice falou, em 2 semanas você entra num processo de estresse crônico que para reverter 1 ano. Não é mais fácil tratar antes? Hoje existe uma droga chamada metilprednisolona, que é um medicamento
que você não corre o risco do cortisol normal e você acelera a recuperação em até 40% do tempo. Então, num tempo de 1 ano de tratamento, o uso desta droga, uma injeção ao mês, faz com que você reduza em 4 meses o período para recuperação do estresse crônico. Eu só queria fazer um adendo novamente, porque, graças a Deus, eu tenho recebido assim inúmeros elogios. Eu sou uma pessoa que lida muito mal com a crítica negativa, viu? Eu já sei disso. Então, eu gosto de ser elogiado. Quem não gosta? Eu convivo muito mal, eu deixo a crítica negativa para os outros lerem, eu não prefiro não ler. Mas assim, a gente hoje recebe muitos elogios de colegas, e a gente trata muitos colegas médicos. Eu acho que não tem nada que te dê mais satisfação e mais resultado do que o colega diferenciado. Por exemplo, eu acabei de atender para fazer modulação um cirurgião cardíaco que veio de Vitória, uma ginecologista que veio da Bahia. A gente atende famílias de neurologistas, chefes de serviço de urologia. Então, nada dá mais satisfação para a gente do que atender um colega médico, porque a gente sabe que está dando retorno, que é uma pessoa assim, que sabe o que está fazendo, que está buscando exatamente aquilo que a gente faz. Como o Edson falou, a diferença do médico que trabalha com modulação, você vai ver, é que antes de ser médico disso, a gente é paciente disso. Então, de onde surgiu essa técnica? Foram médicos que se olharam no espelho, não gostaram daquela imagem que viram, perceberam que havia uma incompatibilidade entre o que eles sentiam por dentro de energia e o que estavam vendo no seu exterior. E esses médicos deram o seu próprio corpo para a investigação e foram os exemplos. Um dos maiores exemplos do mundo é Bob Del Montec, que quis provar e provou ao mundo que aos 83 anos de idade estaria melhor fisicamente do que aos 67. Mas sabe o que o pessoal fala? Ele morreu. Eu digo, ele morreu. Morreu bem demais. O físico do cara parecia um guri de 20. É. O Dr. Jeff Life, Sim. que apareceu num programa de televisão, dizendo o seguinte, o vovô superou-me, eu sou vovô. Porque eu sou vovô, eu tenho que ficar sentado com perda de massa muscular. O cara morreu aos 87, musculoso? Musculoso. Esse outro, Ana, tem 76. Eu tenho foto do lado dele. Sim. Eu já participei de palestra com ele, 12 horas de pé. E aos 76. E no intervalo, ele não ia sentar, não. Ele ia mostrar o livro dele, autografar livro e conversar com a gente. 76, com físico de moleque. E começou a se tratar com 54. Obeso, diabético, cardíaco, tinha colocado no stent. Se olhar ele hoje, está com